Excelentíssima senhora desembargadora Maria José Ribeiro, relatora do agravo de instrumento 50475202-28 de 2020. Este memorial é apresentado pela agravante Albertina dos Santos Silva e diz respeito à ação de improbidade administrativa movida perante a primeira vara de Pirapora da Serra pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Iniciamos esse memorial apresentando muito brevemente qual é o objeto do processo. A ação de improbidade administrativa ela ataca 2 contratos celebrados pela Prefeitura de Pirapora da Serra nos primeiros meses de 2013, contratos celebrados por dispensa de licitação, com o objeto de fornecimento de serviços na área de saúde para funcionamento de uma unidade de pronto atendimento, UPA. Os 2 contratos foram celebrados no início do primeiro ano do primeiro mandato da agravante como prefeita. O primeiro desses contratos foi celebrado no dia 10 de janeiro de 2013, precisamente, portanto, 10 dias depois do início do mandato da prefeita, e foi dispensada a licitação com fundamento no artigo 24, inciso 4º da Lei 8666 de 93, ou seja, contrato emergencial. O Ministério Público diz que essa contratação é fruto de uma emergência fabricada. E desconsidera o fato de a prefeita que celebrou o contrato assumiu o posto no dia 1º de janeiro de 2013. O contrato foi assinado 10 dias depois. Se a situação de emergência foi fabricada, certamente isso não ocorreu por culpa da prefeita que tinha acabado de assumir, mas sim do anterior prefeito, que não foi inserido no polo passivo da ação. O segundo contrato, celebrado em 5 de julho de 2013, teve outro fundamento jurídico, artigo 24, inciso 24 da Lei 8666, um contrato de gestão com organização social da área de saúde. O MP, em vão, alega que há, de acordo com o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a obrigatoriedade de licitação. Ninguém duvida que realmente os contratos administrativos, via de regra, têm que ser precedidos de licitação. Mas essa hipótese de dispensa de licitação se acha em vigor há 22 anos e em nenhum momento foi declarada inconstitucional. Ao contrário, o próprio dispositivo constitucional excepciona, de acordo com o que a lei previr, alguns casos em que a licitação pode ser dispensada ou declarada inexigível. Ademais, esse procedimento de escolha do contratado se deu de maneira legal em procedimento administrativo minuciosamente instruído em quase 700 laudas. O MP não aponta nenhum vício desse procedimento administrativo que resultou nessa segunda contratação. O MP simplesmente alega que essa declaração da entidade como uma organização social teria sido dirigida, mas não aponta nem sequer nenhum vício na própria declaração da entidade que foi contratada como organização social. Ou seja, é simplesmente uma argumentação genérica em torno do descabimento da contratação por dispensa de licitação, que, repito, é legítima à luz da Constituição e da legislação infraconstitucional. É importante acrescentar que a petição inicial em nenhum momento alega que houve superfaturamento, em nenhum momento acusa agentes públicos de terem recebido qualquer vantagem indevida, não aponta nenhum elemento a justificar um favorecimento espúrio da entidade contratada. Com base nessas alegações, que aqui já foram devidamente rebatidas, o MP alega erroneamente, data vênia, que os contratos são ilegais. E, com base nessa alegação, diz que os contratos ilegais devem ser declarados nulos e, consequentemente, pede que todos os valores pagos pela Prefeitura à entidade contratada sejam devolvidos, além de todas as demais penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. A petição inicial pede ainda a decretação liminar de indisponibilidade de bens dos réus e, para tanto, considerou o valor total dispendido por força dos 2 contratos impugnados, que somam mais de 30 milhões de reais,
e ainda pediu que fosse considerado para balizar a indisponibilidade de bens o valor da multa civil de 2 vezes o valor do dano, de modo que o pedido de indisponibilidade totaliza a absurda cifra de 90 milhões de reais. E o juízo de primeiro grau deferiu integralmente o pedido formulado pelo Ministério Público. Os motivos para que essa decisão proferida em primeiro grau seja reformada integralmente são basicamente os seguintes. Em primeiro lugar, o simples relato feito acima demonstra que não há fumus boniuris para concessão da liminar. Se demonstra muito sucintamente que não há sequer ilegalidade nos contratos atacados pelo Ministério Público em primeiro grau, quanto mais improbidade administrativa. As 2 dispensas de licitação foram corretamente decretadas, a primeira porque havia emergência, a segunda porque foi celebrado um contrato de gestão com organização social que atua na área de saúde e, portanto, nem sequer ilegalidade há. O segundo argumento para a reforma da decisão recorrida é o de que, mesmo que ao final os contratos sejam considerados ilegais, ainda assim não seria possível condenar os réus à devolução de todos os valores pagos pela Prefeitura. Esse tema está absolutamente pacificado nas câmaras que compõem a seção de direito público deste colégio do tribunal. À guisa de exemplo, apresentam-se aqui, no quadro abaixo, julgados de todas as 13 câmaras competentes para exame dessa matéria, todos julgados recentes, que acolhem a tese de que um contrato, mesmo que declarado nulo, não ensejará a devolução de todos os valores que foram pagos pela administração pública ao contratado, sob pena de se gerar um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa da administração pública. A entidade contratada, se prestou efetivamente os serviços, ela incorreu em custos e ela não pode ter que devolver valores que foram efetivamente gastos para a prestação do serviço. Agora, apresentam-se argumentos para pedir uma reforma parcial da decisão recorrida. A decisão recorrida, ela calcula o valor da indisponibilidade de bens, considerando o total despendido pela Prefeitura na execução dos contratos e mais a multa civil de 2 vezes o valor despendido nos contratos. E o entendimento também consagrado nas 13 câmaras de direito público deste colégio do tribunal é no sentido de que a indisponibilidade de bens com fundamento no artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa não pode abranger o valor da multa civil. Fala-se apenas, nesse dispositivo, de indisponibilidade de bens para garantir o ressarcimento de dano e para garantir a perda dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio do agente público, mas não para a multa civil. Se o Ministério Público quiser uma medida urgente para garantir a futura execução de uma multa civil, é preciso que esse pedido seja formulado nos termos do Código de Processo Civil, no qual não se dispensa que haja demonstração do perigo de demora, consistente na dilapidação patrimonial por parte dos réus. Portanto, o pedido formulado neste recurso é no sentido de que a liminar seja integralmente cassada, afastando-se a indisponibilidade de bens dos réus decretada em primeiro grau. Subsidiariamente, caso não acolhido o primeiro pedido, requer-se seja cassada apenas em parte a liminar de indisponibilidade de bens, para efeito de reduzi-la apenas ao valor do alegado dano ao erário, excluindo o valor da multa civil. É o que se requer a Vossa Excelência, pedindo, vênia, que o recurso seja provido.